Bom dia, meus colegas da Engenharia Civil e Arquitetura e toda a gama da construção civil. Aqui quem fala mais uma vez é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Estou passando para os meus nobres colegas e amigos o meu sexto vídeo, muito interessante, como os outros também o foram, que são as patologias das fundações de concreto armado. Partindo desse título, existe um livro muito bom, que é a patologia das construções, quer dizer, as patologias das fundações de concreto armado é apenas um subitem das patologias gerais da construção. A coisa é profunda, mas eu procurei ser o mais didático possível. Antes de iniciarmos esse nosso sexto vídeo, eu quero oferecer ao meu amigo de infância e até o dia de hoje, o engenheiro civil e calculista Véter de Arruda Lino Tavares, meu amigo eterno. Recordando os tipos de fundações, quer dizer, para a gente estudar as patologias das fundações, a gente precisa saber o que vem ser as fundações, os tipos de fundações, para quando a gente entrar na patologia propriamente dita, tudo que falar de fundação a gente já sabe a priori, de alguma forma. Então vamos lá, recordando os tipos de fundações. Primeira coisa, a gente começa pela sua conceituação. Conceituação é: fundações são elementos responsáveis pela transferência das cargas da superestrutura para o terreno, perfeitamente, ou também as cargas da mesoestrutura. Essa é a conceituação. Agora, as classes ou os tipos de fundação, quais são? São duas as classes de fundação, bem básicas. As fundações superficiais e as fundações profundas, que na frente vamos ver que elas têm outros nomes também, e eu dou o maior valor ao ou, sabe por quê? Porque eu pego um livro e leio, tem uma denominação. Pego outra denominação. Se eu não souber todos os ous, eu fico sem saber o que é realmente a coisa. Então, na frente, nós veremos. Então, como as classes de fundação são duas, são as superficiais e profundas, vamos para frente. As classes são escolhidas de acordo com, quer dizer, nós temos duas classes básicas de fundação, as superficiais e as profundas, mas como é que você vai escolher? Que tipo você vai adotar? Em função da capacidade de carga das fundações, o tipo de solo, se ele é argiloso, se ele é arenoso, se ele é silt-argiloso, ou, enfim, isso é muito importante. E o SPT, que é o Stand Penetrance Test, ele vai dizer muita coisa e lá na frente a gente vai ver com mais carinho sobre o solo. E também, por último, as classes são escolhidas dos possíveis problemas patológicos que a estrutura vem a ter. Esses são os três básicos itens para os quais a gente tem condições de escolher o tipo de fundação. Partindo para frente, os tipos de fundações, nós já vimos, são superficiais e profundas, agora nós vamos entrar nas fundações só superficiais. Aí vem o ou. As fundações superficiais, ou diretas, ou rasas, isso é muito importante. Se está no livro, ela fala fundação superficial. Você vai para outro, só fala indireta. E ainda tem o ou de rasas. O que vem a ser essa fundação superficial? São as fundações implantadas a pequenas profundidades, onde a carga é transmitida ao solo pelas tensões distribuídas sob a base da fundação, que dependem. O que é que depende? Quer dizer, as tensões distribuídas sobre a base da fundação dependem da rigidez da sapata e da deformabilidade do material de apoio, que é o solo, além, se existir, da lâmina de água, de preferência seja pouco espessa. Ora, então já vimos bem direitinho
o conceito de fundações superficiais ou diretas ou rasas. Elas são aplicadas muito em edifícios pequenos. Na década de 80, 90 se fazia muito em Fortaleza, com o pilotis +3, para evitar o elevador. Ainda tem muitos aqui em Fortaleza, principalmente aqui na região do Dionísio Torres. Hoje não, hoje só se faz edifício a partir de 22 andares, a 30 já tem gente fazendo edifício com 50 andares. Aí não pode ser fundação rasa, direta ou profunda. Aí vai entrar, não, rasa, direta ou superficiais. Aí nós já vamos entrar nesses edifícios altos em fundações profundas, mas nós ainda estamos estudando as fundações superficiais. Quem são essas fundações superficiais? Basicamente, elas se apresentam em forma de sapatas, blocos ou radier. E o que é que vem ser, então, uma sapata? São fundações de pequena altura, que trabalham a flexão e são armadas. São armadas. Porque quando você vira a sapata, assim, virar, que eu digo que aqui é só no sentido teórico aqui, tem o pilar e a fundação funciona como um balanço. À direita, à esquerda, trás e frente. Então são fundações de pequena altura que trabalham a flexão e são armadas. São um dos tipos de fundações mais utilizados até hoje. E ela aguenta até edifícios altos. Eu fiz um prédio na Santos Dumont, um cálculo estrutural, com o meu grande amigo Vetter, e as fundações são de sapata, um prédio de 11 andares. Isso depende muito também do solo. Bom, não esquecer que nas sapatas, e isso dá problema até patológico, fazer o tronco de pirâmide da sapata, que é o chamado cuscuz na prática, bem direitinho e deixar no topo do cuscuz uma plataformazinha para ter o espaço para a forma do pilar que nasce na sapata se encaixar. Isso é uma dica muito boa. Bom, já falamos que são 3 tipos das fundações superficiais ou diretas ou rasas. O outro tipo, sim, mas antes de passar para o outro tipo, eu ainda queria dizer para vocês que as sapatas, elas se apresentam de diversas formas geométricas. Elas podem ser quadradas, retangulares, circulares, sapata corrida, sapata associada, quer dizer, você tem 2 pilares próximos. Aí você, no lugar de fazer uma fundação e outra, as fundações vão praticamente bater uma na outra. Aí você faz uma sapata associada. Onde é que se apresenta muito isso na prática? Nos corredores de hospital, nos corredores de hotel, que são estreitos, normalmente tem um pilar à esquerda e à direita a gente faz uma associação de sapatos, com 2 pilares, mas pode ser com 3 e N pilares. Tem a sapata também ainda excêntrica. O que é a sapata excêntrica? É quando ela está na divisa de um terreno, não é? Aí você não pode invadir o terreno alheio, você faz uma sapata excêntrica. Bom, passando agora para os blocos, que é o segundo tipo de fundação superficial, direta ou rasa. São fundações em concreto simples, não é concreto armado, com altura elevada quando comparada com as sapatas, porque a sapata vai ter uma altura bem pequena em relação à altura do bloco. Quando comparado com as sapatas, utilizados geralmente os blocos em obras de pequeno porte, por exemplo, em obra de casa popular, é um exemplo, ou mesmo casa individualizada, principalmente na periferia da cidade, é um exemplo. Finalmente, nós temos o terceiro tipo de fundação, que é o radier. O que é o radier? Radier é uma fundação em placa que recebe as cargas de todos os pilares e transmite para o solo. Quer dizer, você está fazendo uma casa, um exemplo, que tenha 12 pilares. Quando você for fazer se você for fazer as fundações individualizadas,
o que vai acontecer? Vão se superpor. Então você faz uma placa, então a fundação em placa que recebe carga de todos os pilares e transmite para o solo. Trabalha também a flexão e pode ser feito em concreto armado ou protendido. É uso comum em construções populares, como eu acabei de falar. O radier indicado para terrenos indicado para terrenos argilosos, e quando mais de 50% das fundações ocupam a área do terreno. Quer dizer, você tem 20 pilares numa edificação. Se 10 já ocupam toda a área do terreno, então tem que ser o radier. Passando agora para o segundo grande tipo de fundações, que são as fundações profundas, como nós vimos anteriormente, ou em profundidade. Olha o ou aí. São aquelas cujas profundidades são maiores do que 4 vezes o diâmetro da ponta ou base. Isso se referindo a uma estaca ou um tubulão, que nós vamos ver. E são capazes de transferir carga por atrito lateral através de quê? Do seu fuste. Essa é uma definição de Kram-Berberian, de 2005. Esse é um grande professor e um grande profissional em Brasília, especializado em fundações e mecânica dos solos. Mas a nossa NBR 6122/2019, que é a norma de fundação, também tem sua conceituação que diverge um pouco da do Kram. São aquelas, o que é que diz a NBR? São aquelas que têm sua ponta ou base apoiada em uma superfície, em uma profundidade superior a no máximo, são aquelas que têm sua ponta ou base apoiada em uma profundidade superior a no mínimo 8 vezes a sua menor dimensão em planta e nunca pode ser inferior a 3 metros. Então vamos ver esses tipos de fundações profundas, como nós vimos nas fundações rasas ou superficiais ou diretas, que eram o quê? Eram as sapatas, blocos e radier. As profundas também têm seus tipos. São 2 tipos básicos, sem retirada do solo, que são as estacas pré-moldadas, cravadas por meio de um bate-estaca, com seção transversal, com dimensões moderadas. Aí pode ser estaca de concreto, pode ser estaca metálica em perfil simples, ou perfil duplo soldadas, isso, da estaca metálica. Com a escavação, e um outro grande tipo de fundação profunda, ou em profundidade, é com a escavação do terreno. Estacas moldadas in loco in situ. Quer dizer, essas estacas do segundo grupo são estacas com escavação do terreno. Como são assim, elas são moldadas in loco ou in situ. E quais são os tipos dessas estacas? Tipo Frank, hélice contínua, que é muito usada em Fortaleza, a Strauss e a estaca raiz. Que é a estaca raiz onde o terreno é escavado para a sua execução. Quer dizer, todas elas tem a remoção do material. Que material? O solo. O outro grande exemplo de estaca, de fundação profunda, além das estacas que nós acabamos de ver, são os tubulões. Tubulão, o que é tubulão? É um elemento de fundação profunda de grande diâmetro e executado por concretais também in situ após a cravação de tubo de chapa de aço, que pode ser removível ou não. Quer dizer, para você fazer o tubulão, primeiro ele tem um grande diâmetro. Você primeiro crava com bate-estaca um tubo de aço, para depois escavar e ir fazendo a concretagem do tubulão. Os tubulões são normalmente verticais, que as estacas podem ser também inclinadas.
normalmente verticais, e de seção circular, normalmente vertical e de seção circular, com ou sem a sua base alargada, que a gente chama de cebulão. Podem ser ainda tubulão a céu aberto, quer dizer, o cara trabalha ali à luz do sol, e tubulão ao ar comprimido, que onde é mais profundo, na presença de um lençol freático, por exemplo, ou de uma lâmina d'água, aí tem que se fazer o tubulão com ar comprimido para expulsar exatamente a água e o peão poder trabalhar. Por fim, terminando esse estudo de fundações, eu acho que estou sendo bem criterioso para a gente entrar nas manifestações patológicas das fundações, que é o título do artigo. Por fim, a distribuição de estacas, porque as estacas e tubulões você tem que distribuir ao longo do bloco de coramento que ela vai ter. Então, por fim, a distribuição de estacas ou tubulões num bloco de coroamento, porque as estacas têm um bloco de concreto de coroamento para nascer o pilar em cima desse bloco e assim subir o prédio. Usualmente, então, por fim, a distribuição das estacas ou tubulões num bloco de coramento, usualmente é duplamente simétrica, quer dizer, se você tem aqui um bloco retangular, se tem 4 estacas aqui, tem 4 aqui. Isso no sentido longitudinal. E transversal, se tem um aqui, tem um aqui, quer dizer, é duplamente simétrica. Usualmente, tanto no sentido longitudinal como no transversal. Em consequência de quê? Por que se pensa sempre nessa simetria? Da reversibilidade dos esforços horizontais, que isso é visto muito em ponte, devido ao vento e à frenagem nas pontes. Então, quais são os motivos que levam a gente distribuir essas estacas num bloco de coroamento? Usualmente, duplamente simétrica, simétrica no sentido longitudinal e simétrica no sentido transversal. Quais são esses motivos? É a reversibilidade dos esforços horizontais devido ao vento e à frenagem em pontes. Com isso, nós estamos terminando aqui o nosso 6º vídeo e dizer de antemão que não percam a sequência, porque esse artigo vai dar uns 2 ou 3 vídeos. Esse foi o primeiro vídeo. O próximo vídeo vai ser intitulado As Manifestações Patológicas das Fundações, que é o título do artigo que eu li, As Patologias em Fundações de Concreto Armado. Mas para isso é preciso entender um pouquinho das fundações, as suas classificações, seus tipos e etc. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e peço que não deixem de se inscreverem, aqueles que ainda não se inscreveram, e de fazer o like, porque conta para mim junto ao Google. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. E também indique para os seus colegas, seus parentes, seus amigos engenheiros e arquitetos, para a gente aumentar esse número de inscritos. Inscrição, repito, é só uma vez. Mas o like você dá toda a vida que surge um novo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que será o 7º.